Olá, bom dia, juniores. Vamos hoje para mais uma lição da nossa revistinha, a segunda lição. A primeira a tia Ana já fez com vocês a semana passada. É, a tia Ana explicou para vocês, né, que nós estamos, que a Bíblia, a palavra de Deus, é a base da vida dos cristãos. Então, hoje nós vamos ver mais um pouco dessa palavra, tá? Vamos orar a Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que venha abençoar essa lição, abençoa cada criança, Senhor Deus, a cada família. Abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja, o nosso pastor, a sua família também. Abençoa, Senhor Deus, a todos nós. Nos livre, Senhor, do perigo, nos livre do mal e nos livre, Senhor Deus, principalmente, ó Pai querido, Pai amado, de entristecer o seu espírito. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, crianças, eu vou ler agora para vocês Amós, né? A, 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 o texto de Êxodo 17:14. E depois vocês vão se familiarizando com a Bíblia. 16:14. O Êxodo está no Antigo Testamento, tá? Êxodo 17:14, né? Vamos ler aqui. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Depois temos Amós 3:7, tá? Vamos ver Amós também 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, antigamente, Deus falava com o povo através dos profetas, né? Deus passava a mensagem para os profetas e eles que levavam essa mensagem ao povo judeu, né? Moisés escreveu tudo que ia acontecendo, ele ia escrevendo, por isso a gente tem a Bíblia, né? Cada um dos homens que escreveu a Bíblia, gente, que escreveram, eles foram inspirados por Deus. Muitas pessoas às vezes falam que não acreditam na Bíblia. Quem não acredita na Bíblia também não pode acreditar em Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E é o manual do cristão, né? É através da Bíblia que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, porque Deus nos fala hoje através da sua palavra, né? Ninguém pode ver Deus, quem vê Deus, né, morre. Nós somos pessoas pecadoras, então a gente não tem como ver Deus. Nós conhecemos o nosso Deus através da palavra dele, através das escrituras, tá? Então a gente vai ler também 2 Timóteo 3:16. Daí depois eu vou ler a revista, né? No celular, porque eu tô sem a revistinha, mas eu vou ler assim mesmo, tá? A irmã passou para mim. Então, 2 Timóteo 3:16. 2 Timóteo 3:16. Daí depois vocês falam com o papai e com a mamãe para ajudar vocês a acharem essas, para vocês verem aonde é que a tia tá, de onde a tia tá lendo, tá? Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, com a Bíblia, o que acontece com a pessoa que lê, observa, né, a palavra de Deus através da Bíblia? Ela muda, né, muda a sua conduta. Por quê? Porque tudo que está escrito na Bíblia é bom, tá? Ela nos ensina, ela nos instrui, né? Ela é proveitosa, né? Para corrigir a gente, para mostrar aquilo que a gente está fazendo que não é condizente com a palavra, né, de Deus, com a conduta de um crente em Jesus Cristo. Então, é ela que nos norteia, né? A Bíblia fala, na Bíblia mesmo a gente acha o versículo que fala que a palavra de Deus, a Bíblia, é luz, né, para o nosso caminho,
é lâmpada para os nossos pés. Então, o que que acontece? A pessoa longe de Deus e sem o conhecimento da Bíblia, ela não pode fazer o que é bom. Por quê? Porque ela não tem base, entendeu? Então, leiam, aproveitem esse tempo que a gente tem, né? Vamos ler a Bíblia, vamos procurar aquilo que a gente não souber, a gente marca direitinho e vai perguntando, tá? Para o pastor, para os professores, para a gente ir aprendendo, né? Junto e pondo em prática a palavra de Deus. Porque também se a gente aprender, né? Souber e não praticar, não adianta. A gente precisa aprender e pôr em prática, tá? Então vamos lá. As duas principais divisões da Bíblia, né? A divisão. Assim como os anos da nossa história são divididos, a Bíblia também é. Em vez de tratarmos as Escrituras antes de Cristo e depois de Cristo, como fazemos com os anos, a Bíblia foi dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Os dois são a palavra de Deus viva. O Antigo Testamento contém a base da fé dos judeus, onde existem todos os escritos proféticos, as leis, etc. Por meio dos 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus seguiam sua caminhada de fé. No Antigo Testamento, aprendemos que Deus deu início à aliança com o homem por meio de Abraão. Por ali, podemos ver grandes feitos de Deus na humanidade, como o povo de Israel agiu em determinadas épocas e como foi o papel dos profetas. É muito importante ler esse testamento para entendermos como foi o princípio de todas as coisas e ter base para a nossa fé. O próprio Jesus cita textos que estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a nossa base de fé. O cristão se baseia nos escritos que contém ali, pois a palavra é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estão registradas na nova aliança. É exatamente o que é o Novo Testamento, a nova aliança de Deus com os homens. É a salvação, a vida eterna, os ensinamentos que temos que seguir. Além da revelação de Cristo, temos também os ensinos que são baseados nos escritos das cartas gerais, cartas paulinas e também a história do início da Igreja do Senhor em Atos e o findar dos tempos em Apocalipse. A palavra de Deus revela como podemos ver nos textos, seja o Antigo ou o Novo Testamento, tudo que foi escrito e revelado ao homem que Deus escolheu foi registrado para que eu e você crescêssemos. Deus escolheu pessoas que tiveram sabedoria, que percebiam a vontade de Deus e a transmitiam para o povo. Deus falava diretamente com os profetas. Hoje ele fala por meio da sua palavra. Nós temos a mesma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Assim faremos a vontade de Deus. Temos essa revelação em nossas mãos. Temos que lê-la e praticar os seus ensinos. Aquilo que a gente falou, né, gente? O conhecimento sem a ação não vai nos adiantar de nada. Então a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e praticá-la, tá? E todos nós podemos praticar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vamos supor hoje que tivesse alguém que não soubesse ler. Só que mesmo sem saber ler, Deus deu a responsabilidade àquele que sabe ler para que leia a palavra para aquela pessoa que não sabe. Por exemplo, às vezes um senhorzinho, idosinho, de muito tempo atrás, às vezes ele não sabe ler a Bíblia, ele não sabe ler. Só que Deus é tão misericordioso, tão bondoso, tão preocupado conosco, que ele deixou que, assim, pessoas, né, deixou o mandado dele, o mandamento dele, ide e pregai, né, ide fazer discípulos, ide e pregai. Ó, se uma pessoa não sabe ler, ela não é aprovada por Deus, Deus não vai amá-la, ela não vai ser filho de Deus, ou ela não vai receber a Jesus Cristo porque ela não sabe ler? Não, isso aí não é verdade. Muitas pessoas que mesmo sem saber ler, eles aceitam a Jesus Cristo. Por quê? Porque tem uma pessoa
como, por exemplo, outra pessoa que saiba ler e tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, essa pessoa vai estudar a Bíblia e vai passar para aquela outra. Ela vai mostrar para ela onde está escrito, mesmo que ela não saiba ler, mas ela vai ficar sabendo que essa palavra é a palavra de Deus e que está escrito aqui na Bíblia. Entendeu? Então, nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade de ensinar também a outras pessoas. Nós temos a responsabilidade de aprender, praticar, né, para que os outros vejam na nossa vida Cristo e também falar, né? Falar da palavra, orar a Deus para que Deus abra, né, a mente, o coração das pessoas que nós estamos para as quais nós estamos pregando, tá? É isso aí, tá bom? Então, crianças, olha, ainda esse domingo nós ainda não foi possível que a gente estivesse juntos, né, na igreja, mas nós oramos a Deus que Deus nos permita de novo muito assim no tempo dele, né, estar juntos para ler, para aprender a palavra de Deus, para que nós possamos ver os irmãos, né, e conversarmos, né, sobre a palavra de Deus e estar aprendendo, tá bom? Amo vocês todos, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e continuem orando e lendo a Bíblia, tá? Eu vou ver com a irmã Ana se ela mandou a tarefa, se ela não tiver mandado, eu vou mandar para vocês, tá? Uma tarefa para vocês fazerem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau.